Vamos orar ao Senhor. Pai amado, muito obrigado, Senhor, por seu amor, sua fidelidade. O Senhor está sempre conosco, sempre disposto a nos ajudar. Neste momento, Pai, eu peço que esta mensagem não seja uma mensagem minha, mas sua, que o Senhor possa falar aos nossos corações por meio das suas santas escrituras. Obrigado, Senhor, porque servimos um Deus vivo, o Cristo que entrou neste mundo, nos mostrou o caminho que leva ao Senhor, morreu pelos nossos pecados e num domingo como este ressuscitou. É no nome de Jesus que eu oro neste momento. Amém. Dor, dúvida, desânimo, desespero, desgraça, desiludido, desorientado, desapontado, decepcionado, derrotado, desfalecido. Muitas palavras tristes começam com a letra D, mas há outras palavras tristes: injustiça, sofrimento, ansiedade, traição, medo, pavor, perda, fracasso, morte. Após a crucificação de Jesus, os discípulos ficaram confusos e desorientados. Afinal de contas, seu Salvador morreu e o sonho deles virou um pesadelo. Como você reage quando o seu sonho acaba? Quando tudo acaba desmoronando? Com a morte de Jesus, os dois discípulos na nossa história hoje resolveram sair de Jerusalém e voltar para suas casas. Pelo caminho, conversaram sobre tudo o que havia acontecido naquele domingo. O relato de Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, e outras mulheres que viram dois anjos, e estes anjos avisaram que Jesus havia ressuscitado. Mas estas mulheres só podiam estar loucas. Quem poderia acreditar numa história como esta? Pedro foi lá para verificar a história. Ele viu apenas o sepulcro vazio e mais nada. Os dois têm um coração rasgado. Aquele que eles seguiam sofreu uma morte vergonhosa. Tudo acabou. O que fazer agora? Enquanto os dois caminhavam e conversavam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os dois foram impedidos de reconhecer quem Jesus era. Quando Jesus perguntou sobre o que eles estavam conversando, os dois, com rostos entristecidos, não entenderam nada. Um deles, chamado Cleopas, perguntou a Jesus: Você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou Jesus. Daí Cleopas disse que Jesus era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo, mas as autoridades o condenaram e crucificaram. E daí, em Lucas capítulo 24, versículo 21, Cleopas disse: Nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. Mas hoje é o terceiro dia desde que tudo isto aconteceu. Algumas das mulheres foram ao sepulcro, mas não acharam o corpo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro, mas ninguém viu Jesus. Irmãos, esperança é algo bem delicado. Quando a esperança murcha, é difícil reavivá-la. Quantas pessoas no nosso mundo hoje vivem quase sem esperanças? Como você fica quando você espera um dia melhor e os dias, os meses vão passando e nada muda, nada acontece? Nós esperávamos. São palavras de pessoas que já perderam as esperanças. Tiveram esperança, mas agora não tem mais. Você já passou por isto? Seu coração já foi rasgado? Era interessante notar que Jesus foi muito paciente com aqueles dois homens
Jesus não virou as costas, ele não os abandonou. Jesus fez algo muito melhor. Jesus os repreendeu pela falta de fé e falou da palavra dos profetas do passado, que tudo foi previsto antes, pois o sofrimento do Messias era algo previsível. Deus havia mostrado essas coisas. E foi ali que Jesus abriu as Escrituras e lhes mostrou o que está escrito a seu respeito. Você pode ver na sua Bíblia, Lucas 24, do 25 ao 27. Jesus lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. E foi aí que os dois homens ganharam um coração despertado. Os dois chegaram ao destino deles e Jesus ia mais adiante, mas eles insistiram: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então, Jesus entrou para ficar com eles. Você percebeu como Jesus é? Jesus é bem educado. Jesus não se impõe. Jesus espera para ser convidado. Ele só fica onde está bem-vindo. Então, tome cuidado. Se você pedir Jesus para lhe deixar em paz, ele vai lhe ouvir. Mas você também pode crer que quando você abre a porta do seu coração e pede o Senhor para fazer parte da sua vida, Jesus vai chegar com muito prazer. O Senhor não está longe. Jesus deseja e muito ser seu amigo, fazer parte da sua vida. Jesus quer entrar na sua casa, sentar na sua mesa e ficar com você. Foi isto que aconteceu naquele dia, naquela pequena aldeia chamada Emaús. Jesus sentou com eles, orou com eles, partiu o pão com eles. E foi naquele momento que o milagre aconteceu, porque seus olhos foram abertos. Finalmente os dois perceberam que estavam conversando com o próprio Filho de Deus. Quantas pessoas no nosso mundo hoje também precisam abrir seus olhos e enxergar? Vários irmãos na congregação em Jacarepaguá já me falaram que hoje reconhecem que mesmo antes de conhecer Jesus, Jesus já havia se manifestado em suas vidas. Receberam várias bênçãos do Senhor e sentiram a sua presença em vários momentos de suas vidas. Custaram para abrir seus olhos e se submeter a Cristo como Senhor e Salvador. No livro de Apocalipse, para uma igreja em Laodiceia, Jesus disse: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Apocalipse 3:20. Cabe a nós, irmãos, reconhecer Jesus cada dia e cada hora de nossas vidas e abrir nossos corações para que ele possa agir segundo o seu querer. Para isto, nós temos que ver além da correria desta vida natural e da rotina do dia a dia. Talvez essa época que estamos passando agora com esse vírus seja uma boa oportunidade para parar, pensar o que é realmente importante nesta vida. Quais devem ser as minhas prioridades? Muitas pessoas vivem tristes, cansadas, porque deixam de abrir seus olhos para a esperança que Jesus nos oferece. Como aconteceu na vida daqueles dois homens, indo para Emaús, Jesus continua sendo desconhecido que anda ao nosso lado, ouve os nossos problemas, está sempre disposto a se revelar quando nós assim desejamos. Jesus quer muito despertar corações rasgados e feridos. E geralmente, o meio que o Senhor usa
para nos trazer a esperança que nossos corações tanto precisam é a palavra de Deus. Quantos de vocês estão na igreja hoje porque um dia você sentiu no seu coração um desejo de ler a Bíblia, de conhecer a palavra do Senhor? Jesus Cristo se revela hoje nas páginas das Escrituras Sagradas. Pena que ninguém gravou a aula que Jesus deu naquele dia, quando os dois sentaram com ele. Ele explicou tudo o que estava escrito a seu respeito no Antigo Testamento. Mas eu creio que nós podemos ver muitas das passagens que Jesus usou quando nós lemos o livro Atos dos Apóstolos e reparamos as pregações feitas lá e as profecias citadas. Jesus é aquele que é maior do que Moisés. Jesus é aquele que foi esmagado por causa das nossas iniquidades e pelas suas feridas nós fomos curados. Tanto aqueles dois como nós precisamos entender que a cruz de Cristo, irmãos, não foi uma falha no plano divino. Como o apóstolo Paulo disse em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 19, Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Aquela cruz de vergonha e dor é também a cruz de redenção e salvação. E todos nós que seguimos nos passos de Jesus também vamos passar por momentos difíceis. Jesus não disse, venha para mim, igreja, e você vai ser tudo do bom e do melhor. Jesus disse, neste mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. João 16, 33. Como você reage quando Jesus aparece na sua vida? Coitado aquele que não quer ser incomodado. Coitado aquele que deixa Jesus passar. O sábio pede Jesus para incomodar à vontade, para entrar e reinar. Depois que Jesus se revelou aos dois, ele desapareceu. E Jesus os deixou com o coração aceso. Perguntaram um ao outro, não estava queimando nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Algumas pessoas não entendem esta parte da história, pois nunca estiveram com Jesus. Mas outras pessoas entendem muito bem como é ter um coração aceso. Nada se compara com o sentimento de que nós estamos na presença do próprio Deus. Não existe prazer maior do que ouvir a voz do Senhor, saber que Ele nos ama, apesar de todos os nossos pecados e rebeldias. Que delícia crer em Cristo, em seu nome confiar, aceitar os seus ensinos e suas promessas, desfrutar. E depois que os dois discípulos tiveram esse encontro com o Cristo ressurreto, qual foi a reação deles? Apesar da hora já estava escurecendo e da distância, quase 11 quilômetros até Jerusalém, eles largaram tudo e voltaram na mesma hora para relatar que Jesus está vivo e que tiveram um encontro com ele. Ali em Jerusalém encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, e os apóstolos disseram, é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão Pedro. E a Bíblia diz em Lucas 24, 35, então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Depois que uma pessoa tem um encontro com o Cristo vivo, a vida dela não pode ser a mesma. Ela tem que falar para todo mundo. Ela não consegue ficar calada. E o que mudaria na nossa congregação se todos nós tivéssemos esta convicção? Talvez o maior problema na igreja de hoje seja acomodação na vida de alguns irmãos. Tanto faz como tanto fez.
Olhamos, mas não enxergamos. Escutamos, mas não ouvimos. Ficamos comovidos, mas não saímos do lugar. Ficamos parados, de braços cruzados. Reclamamos dos outros, mas não fazemos nossa parte. Alguns têm um coração morno quando o que Cristo deseja são corações acesos. O que mudaria nesta congregação se todos nós tivéssemos corações quentes? Todos nós estamos caminhando por esta vida. Alguns choram enquanto outros sorriam, mas todos nós precisamos convidar Jesus para caminhar conosco. Todos nós precisamos lembrar que o Jesus que deseja estar conosco é o mesmo que morreu pelos nossos pecados. Mas Jesus venceu a morte num domingo como este. Ele ressuscitou. Ressurreição. Talvez seja a palavra mais importante no livro de Atos dos Apóstolos. Tudo mudou na vida dos apóstolos quando eles encontraram o Cristo vivo. E tudo vai mudar em nossas vidas quando nós reconhecemos que nosso Jesus vive e ele viverá para sempre. Eu e você temos uma boa notícia para compartilhar. Podemos proclamar o Cristo vivo que ama a todos, cada dia de nossas vidas. Há muitas pessoas desanimadas, desorientadas, desiludidas e perdidas em nossa cidade. Estas pessoas precisam de um encontro com Jesus que vive, aquele que nos chama para sentar à mesa com Ele, para partir o pão com Ele. Aleluia! Temos um Salvador maravilhoso, aquele que aparece na hora H, na hora da nossa angústia, para trazer alegria e renovação aos nossos corações. Jesus é aquele que desperta os corações rasgados e os transforma em corações acesos. Você já conhece aquele que vive e se faz presente? Vamos falar desse Jesus sempre e espalhar essa notícia a todas as pessoas. Jesus vive. Eu sei, porque eu estive com ele agora mesmo.